Boa tarde, amados. Tudo bem aí com vocês? Que bom que chegamos a esta data, né? Segunda-feira, esse dia. Estamos começando a semana, porém, começando com o Senhor. Esse é sempre o objetivo de estarmos aqui, né? Reunidos. Glória a Deus pela presença de todos. Glória a Deus por sua dedicação na busca, porque você tem separado esse tempo para estar na presença do Senhor. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, continue fazendo isso. Continue. Não pare agora. Não pare agora. Tem uma cena do filme Desafiando os Gigantes, que é uma cena bem ilustrativa a respeito da vida cristã. E é justamente essa frase que chama a atenção, essa que eu usei agora. Não pare agora, você está quase no final. Um treinador de um time de futebol juvenil, de uma escola, um treinador cristão, e ele incentiva os seus alunos na hora do exercício a prosseguirem com o exercício para alcançarem a melhor performance possível. É essa a frase que ele usa: não pare agora, você já está perto, você vai conseguir. Não olhe para o tamanho da jornada, o tamanho do campo. Continue se esforçando. É por isso que nós estamos aqui hoje, amém? Glória a Deus. Vamos direto à oração. Quero convidar você a clamar a Deus neste momento, junto comigo, para que Deus fale conosco através da sua palavra, como todos os dias tem feito. Ore comigo, feche os seus olhos, vamos à presença do Senhor. Amoroso Deus e poderoso Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor, por esse privilégio, essa alegria de começarmos a semana em Tua presença. É bom estarmos aqui, Senhor, nesse lugar que nós dizemos que é um lugar virtual, mas na realidade todos nós estamos em um lugar físico, em nossas casas, na rua, dentro do carro, no trabalho, seja onde for, Pai. Que cada um esteja, que este lugar onde estiverem os teus filhos se torne um templo, um lugar de adoração. Um lugar onde as pessoas, ao passarem por perto, sintam a presença do Senhor. Que as pessoas sejam atraídas ao Evangelho. Que as pessoas sintam, Pai, que nós temos estado em Tua presença, não para o nosso engrandecimento, para a nossa vaidade espiritual, não, Pai. Mas para que as pessoas percebam como é diferente aqueles que vivem em comunhão contigo e como eles conseguem, mesmo em meio aos sofrimentos, lutas e dores da vida, permanecerem fiéis, alegres e felizes. Se ainda não somos esse tipo de testemunho, Senhor, faça-nos esse tipo de testemunho. Então, Pai, hoje, através da Tua palavra, fortaleça a nossa fé, mostra-nos o caminho que o Senhor deseja que sigamos. Que ao falar conosco, Pai, em Tua palavra, sejamos transformados e que essa presença aqui contigo possa contagiar todos ao nosso redor. Tem muitos pedidos de oração que estão sendo postos aqui, Pai. Tu sabes a necessidade, o desejo do coração de cada um dos teus filhos. Tu conheces cada um dos clamores aqui feitos. E nós entregamos todos em tuas mãos nessa hora para que o Senhor atenda a cada pedido conforme a tua vontade, conforme o teu desejo, para a glória do teu nome. Não deixa nenhuma oração sem resposta, Pai. Que todas as orações sejam atendidas e que tudo ocorra da melhor maneira possível, porque só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Que possamos entender toda e qualquer resposta às nossas orações como tua providência e possamos caminhar confiantes, Pai, nessa verdade. Derrama teu Santo Espírito sobre nós, agora que vamos abrir a tua palavra, nos dê iluminação. Lave nosso coração das impurezas e imperfeições, perdoe todos os pecados que estão sendo confessados agora, lava-nos e purifica-nos com o sangue precioso do Senhor Jesus e habilita-nos para esta ceia espiritual, pois essas bênçãos te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Que bênção, amados, podermos entrar na presença do Senhor pela fé, em oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós vamos estudar hoje está na primeira carta escrita a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 1. O verso é o verso 16. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 16. Vocês viram o tema de hoje, não é? Declínio que exalta. Parece um paradoxo, né? Como é que alguém está declinando e ao mesmo tempo está sendo exaltado? De cara você já sabe que a intenção dessa mensagem é dizer que todo aquele que se humilha na presença do Senhor será exaltado, amém? Então a meditação já terminaria aqui agora. Mas essa humilhação, queridos, eu queria trazer esse tema hoje para vocês, para que a gente entendesse que essa humilhação é progressiva. Ela nunca acaba. É como se a gente estivesse em constante declínio. E esse declínio vai acontecendo à medida que a gente se aproxima de Deus. Quanto mais próximo dele, mais a gente declina, declina e declina. Mas como assim, pastor? O senhor está me dizendo isso? Será que quanto mais comunhão com Deus a gente não cresce? Porque a comunhão com Jesus faz com que a gente decline cada vez mais em humilhação. Paulo fala aqui nesse trecho da carta a Timóteo a respeito da eficácia da graça de Deus, como ela funciona na vida do crente e na sua experiência pessoal. Ele conta a sua experiência pessoal para que a gente entenda como a graça funciona. Então, olha que coisa interessante. Primeiro, você não precisa, se você não tiver a Bíblia, ir ler comigo todos os textos. Apenas o verso 16 você precisa acompanhar hoje. Mas eu quero fazer menção ao verso 12 e 13. Paulo inicia essa sessão dizendo assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que, noutro tempo, era blasfemo, olha só, e perseguidor e insolente. Essa era a condição de Paulo. E ele declara claramente que essa era a sua condição. Ele assume a condição do passado. Ele fala para as pessoas quem ele era no passado, para que as pessoas entendam o tamanho do milagre realizado em sua vida. Por isso, há uma coisa aqui que a gente precisa entender. Nós não precisamos exaltar o passado, aquele passado que a gente viveu longe do Senhor. Todos nós aqui temos histórias ruins. As nossas primeiras histórias antes de conhecermos a Jesus ou sermos convertidos. Histórias terríveis. Eu mesmo não me converti quando fui batizado, só me converti anos depois. Eu precisei passar por uma experiência dura na minha vida espiritual, amarga, escura, para somente depois entender o amor de Deus por mim e me converter, passar pelo processo de conversão, mesmo depois de anos de batizado. A primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre isso, eu fiquei chocado. O pastor Fernando Iglesias, numa semana de oração, lá no IAN, quando eu ainda estudava teologia, ele disse assim, eu já conheci ele há muitos anos na igreja, mas ele disse, há 2 anos eu passei pelo processo de conversão. Nossa, como aquilo me tocou. E eu olhei para mim mesmo e disse, Senhor, então ainda há chance para mim. E sabe, queridos, todos nós temos uma história assim. E não se assuste com isso, porque até com Pedro foi assim, lembram? Jesus, no encontro com Pedro, disse, Pedro, quando tu te converteres, olha que coisa impressionante. Pedro já estava ali com Jesus há tanto tempo, convivendo com o Criador do universo, mas ainda não era convertido. Algo para você pensar a respeito. Quando você passou por esse processo de conversão? Alguns passaram por esse processo quando foram batizados, outros não. Outros ainda estão em busca desse processo. E o que acontece quando nós nos convertemos genuinamente ao Senhor? Um processo de declínio começa. Preste atenção, queridos. Um processo de declínio começa.
Parece não fazer sentido isso que eu estou falando, mas vocês vão entender. O verso 16, que é o verso principal, diz assim, de 1 Timóteo capítulo 1. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. Qual razão? O fato dele ter sido miserável no passado. Paulo dizendo, fui perseguidor, blasfemo e insolente. Aí ele diz, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal de quê? Vou dizer já. Em mim o principal evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo disse assim, olha, eu sou um modelo. Que modelo Paulo era? Um modelo de alguém que era terrivelmente blasfemo, um pecador miserável, mas que foi agraciado com misericórdia e conduzido à conversão no dia que ele cai do cavalo. E fazendo menção à primeira experiência que eu contei, né, de pessoas que se convertem após terem conhecido a Jesus, depois de muito tempo. Paulo já era um servo de Deus, ele se diz blasfemo porque ele vivia na incoerência daquilo que ele apresentava para as pessoas. Ele dizia amar a Deus, mas ele era um perseguidor dos cristãos. Como alguém pode amar e perseguir ao mesmo tempo? Paulo entendia que ele era um hipócrita, já havia admitido ser religioso, zeloso na causa de Deus, mas ele não amava a Deus ainda, ele amava a si mesmo, ele amava as coisas, ele amava a liturgia, ele amava a doutrina, mas não amava o Deus da doutrina, o Deus criador do universo. Ele se depara com essa realidade e ele vê quanto ele era terrível. Aí olha só, queridos, olha o que diz o comentário. Paulo dá exemplos de como oferecer ação de graças a Deus afirmando a verdade. Que verdade é essa? De ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, tá? É quando ele morre por nós. Em sua própria história isso aconteceu, na história de Paulo. Anteriormente, ele havia se referido a si mesmo, presta bem atenção agora que aqui está o âmago do tema de hoje. Anteriormente, ele tinha se referido a si mesmo como o menor dos apóstolos. Aí ele vai declinando mais, queridos, vai declinando. Depois, ele denominou-se o menor de todos os santos. Parece que já foi o fim, né? Ele foi caindo ainda mais, o menor de todos os santos. E à medida que ele foi se aproximando de Deus, se aproximando cada vez mais de Deus, Paulo afirma mais uma verdade. Além de menor de todos os santos, agora ele declina mais para se intitular, como nesse texto do verso 16, o principal dos pecadores. O maior de todos os pecadores. É possível que você olhe para Paulo e diga, ele não foi o principal dos pecadores, o principal fui eu. Eu me sinto com um passado muito pior do que o de Paulo, você talvez sinta a mesma coisa. Como Paulo poderia afirmar isso de si mesmo, mas não é a quantidade de pecados ou a podridão de tudo aquilo que nós fizemos que nos torna maior ou menor pecador. Não é isso. É que quando a gente se aproxima de Deus, e quando a gente se aproxima em comunhão com Deus, nos aproximamos de Jesus e temos relacionamento com o Espírito Santo, queridos, aí começa um declínio positivo. A gente vai se enxergando cada vez mais e percebendo quão grande é a nossa pecaminosidade, quão terríveis nós naturalmente somos. E à medida que a gente se aproxima da santidade de Cristo, mais pecadores nós nos sentimos. Foi isso que aconteceu com Paulo. Um declínio cada vez maior, mas que no final das contas o exaltava. Porque assim como ele disse que era o principal dos pecadores, como é que ele foi capaz de dizer, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo? Olha que coisa linda, queridos. Eu não posso olhar para mim como alguém que está completamente isento da possibilidade de ser visto como um terrível pecador novamente, praticante do pecado.
Sabe por quê, queridos? A gente não pode se sentir seguro nessa questão? Porque a salvação é progressiva e ela precisa ser permanente. A gente precisa ir nesse declínio durante toda a nossa vida, nos aproximando cada vez mais de Deus e nos tornando cada vez menores diante da sua santidade. Isso é progressivo, precisa continuar, precisa avançar. Sabem por quê? Porque quando a gente quebra esse vínculo, quebra essa comunhão, aí a gente pode, do dia para a noite, de uma forma também progressiva, mas muito mais rápida, voltar a sermos aqueles pecadores terríveis e miseráveis do passado. Perdão. Então é por isso que a nossa dependência precisa permanecer, precisa continuar. O nosso declínio, a visão de nós mesmos, no que diz respeito à nossa condição pecaminosa, deve avançar, para que Ele, somente Ele, nos exalte. Amém, amados? Você gostaria de orar comigo e dizer: Senhor, reconhecer a tua condição e de se aproximar tanto dele ao ponto de que a visão que você tem de si mesmo comece a ser mais clara, mais cristalina, ao ponto de você ver o tamanho da sua miséria e perceber finalmente, meu Deus, só a graça, só a graça, só a graça. Paulo diz que a sua ação de graça em relação ao que Deus fez por ele é essa. A sua ação de graça é essa. É ter sido Jesus morto por amor de nós, sendo nós ainda pecadores. Para que o reconhecimento dessa verdade mudasse a nossa forma de ver a nós mesmos. Vamos começar a semana assim, conscientes da nossa verdadeira condição. Ore comigo, querido. Ore comigo, minha irmã. Vamos pedir a Deus que nos toque mais uma vez com sua palavra e faça com que a gente viva essa mesma essência, essa mesma trajetória de Paulo, um declínio que nos humilha para que somente Deus possa nos exaltar. Amém? Ore comigo, clame ao Senhor junto comigo. Ó Deus eterno, Criador dos céus e da terra, do mar, das fontes das águas, louvado, engrandecido, exaltado, magnificado seja o teu santo, poderoso, excelso e magnífico nome. Reconhecemos tua grandeza e soberania e te pedimos perdão por tantas vezes nos distrairmos disso e voltarmos a olhar para nós mesmos. Pai, somos tendenciosos a voltarmos à velha vida, a voltarmos àquelas condições terríveis do passado. É por isso que nós não podemos descansar um dia sequer. É por isso que aqui estamos novamente em tua presença, para continuar essa batalha, essa luta. Não somos nada sem o poder do Espírito Santo nos impulsionando a cada segundo, a cada minuto, todos os dias. Pai, nós queremos permanecer crendo que és o Senhor da nossa vida, não somente Salvador. Queremos te obedecer, te seguir. Todas as vezes que nos aproximamos de ti, Pai, temos mais intimidade contigo, nós percebemos quão frágeis nós somos, quão fracos nós somos, como somos pecadores, pequenos, destituídos da tua glória. Mas, Pai, nós sabemos que estamos seguindo num declínio positivo. Estamos descendo a cada vez que nos aproximamos de ti, descendo, para que o Senhor possa nos exaltar. Porque nós não queremos a glória dos homens. Não queremos que as pessoas nos exaltem, porque elas não conhecem o nosso coração na essência. Não sabem que nós somos maus na essência, mas o Senhor conhece tudo. E cada vez que nos aproximamos de ti, ó Deus, nós percebemos que não somos nada. Conceda-nos a graça de continuarmos declinando nesse sentido, para que o Senhor nos exalte.
Tira de nós os nossos pecados, Pai, nos afasta deles. Tira o poder de Satanás de sobre a nossa vida. O Senhor que disse que nós deveríamos orar assim, nós estamos orando. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Que a nossa vida seja uma constante exaltação ao Teu nome. E que a nossa imagem, a nossa própria imagem, a imagem de nós mesmos, desapareça cada dia mais diante da Tua presença. Para que somente o Senhor seja exaltado. E se em algum momento precisarmos ser exaltados, que não sejam os homens, mas que seja aquele que nos conhece. Aquele que a Tua palavra diz que é quem nos exalta. E que essa exaltação seja para a glória cada vez maior do Teu nome. Afasta-nos do pecado, Pai. Salva a Tua igreja, salva o Teu povo. Perdoa todos os nossos delitos e nos mantenha longe das práticas pecaminosas. Para que a nossa vida seja, Pai, ainda que de forma imperfeita, um constante louvor ao Teu nome, uma exaltação plena, permanente. Pois essas bênçãos nós Te pedimos, certos de que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Não estamos falando em vão, ao vento, porque nós não confiamos em nós mesmos. A gente confia em Jesus Cristo. É em nome dele, o Teu Filho, que nós oramos. Amém. Amém. Que o nome do Senhor somente seja exaltado e que a gente decline cada vez mais para a glória do nome do Senhor. Que a gente desça cada vez mais, todas as vezes que olharmos para nós mesmos e formos classificar a nossa categoria de crentes, de santos. Nós não somos nada. O Senhor é tudo. Louvado seja para sempre o Seu nome. Volte para a sua correria, eu já estou na minha. Então, cuidemos dos nossos pensamentos, palavras, ações e reações, porque ainda estamos e permaneceremos na presença do Senhor. Um grande abraço, um início de semana abençoado para cada um de vocês. Amo tudinho. Até amanhã, se Deus assim permitir, se Ele assim quiser.